Eu estava um pouquinho sumida, mas eu voltei. E voltei com coisa boa. Vamos falar um pouquinho sobre o novo decreto, né? Ou seja, o decreto que atualizou o decreto 3048 de 99, regulamento da Previdência. Me acompanha. Agora começar. Então vamos lá falar um pouquinho sobre este novo decreto. Então, este decreto veio atualizar o regulamento da Previdência Social, que é aí com base na reforma, né, da Previdência, a emenda constitucional 103 de 2019. Então nós vamos fazer uma série com os principais pontos que vieram de atualização com relação a este novo decreto, que ficou conhecido aí, que foi publicado no comecinho de julho de 2020. Então aqui trouxe agora as nomenclaturas com relação às novas formas de aposentadoria. Então a emenda constitucional 103, que é a reforma da Previdência, publicada lá em novembro de 2019, ela extinguiu a aposentadoria por tempo de contribuição, tá? Então hoje não existe mais aposentadoria por tempo de contribuição. Trouxe novas regras para a aposentadoria, trazendo uma idade mínima aí de 62 anos para as mulheres, 65 para os homens, tá? Trouxe requisito tempo de contribuição e manteve as regras, por exemplo, para o trabalhador rural e falou de incapacidade permanente. Então, vamos só esquematizar como ficou os benefícios da Previdência Social. Então, olha lá, me acompanha que eu vou fazer um esqueminha para você, para que não tenha erro com isso aqui, tá? Bom, quando a gente fala então dos benefícios, tá? Os benefícios do regime geral de previdência social, lembre-se que quem recebe estes benefícios são chamados beneficiários, tá? Então, nós temos aí como beneficiários segurados e dependentes do regime geral, tá? Segurados, nós temos aí os segurados obrigatórios e segurados facultativos. 5 segurados obrigatórios: os empregados, empregados domésticos, trabalhador avulso, segurado especial e empregado doméstico. Então, nós temos esses 5 e temos ainda o segurado facultativo, que é aquele que não se enquadra em uma situação de segurado obrigatório, mas que contribui e também será contemplado com relação a benefícios previdenciários. Então, olha lá, a gente tem então esses benefícios da Previdência. Com relação aos benefícios, nós temos uma classificação com relação às que são devidas aos segurados e aqueles que são devidos aos seus dependentes. Então, como ficou com a redação deste novo decreto, tá? Então, o decreto 10.410 de 2020 foi que atualizou o decreto 3048, que é o chamado Regulamento da Previdência Social, tá? Então, para os segurados, nós temos aposentadorias, que são aí devidas, sendo as aposentadorias por incapacidade permanente, temos a aposentadoria programada, temos a aposentadoria por idade do trabalhador rural, tá? E temos a aposentadoria especial. Ainda para estes, nós temos auxílios e salários, tá? Nós temos então salário família e salário maternidade e temos o auxílio por incapacidade temporária. Então vamos anotar aqui. Auxílio por incapacidade temporária e temos aí o auxílio acidente. Com relação aos salários, nós temos o chamado salário família e salário maternidade.
Com relação aos nossos dependentes, nós temos aí o benefício da pensão e o que é o famoso, né, Bolsa Bandido, o auxílio reclusão. Então agora nessa nossa série a gente vai tratar um pouquinho sobre cada um deles e alguns pontos relevantes que você tem que tomar aí cuidado, atenção, né, para se preparar muito bem para os concursos que vêm aí exigindo direito previdenciário. Então olha lá, nós temos as aposentadorias. Antes nós tínhamos a chamada aposentadoria por invalidez. E agora ela virou aposentadoria por incapacidade permanente, tá? Então, substituiu, mudou a nomenclatura. Então, regras. Claro, a gente tem as regras que a gente já tinha anteriormente, né? Um detalhe ou outro, mas a gente mudou a nomenclatura, adequando ao novo risco social previsto na Constituição Federal. Então, quando eu simplesmente falo invalidez, ele traz um conceito um pouco mais amplo, né? Então, esse benefício é o quê? É por incapacidade. É quando o sujeito não tem capacidade laborativa. Então, muitas vezes a pessoa tem uma doença, tem uma lesão, mas que não incapacita para o trabalho. Portanto, ela continuará tendo capacidade laborativa, trabalhando até que reste incapacitada. E o auxílio doença também mudou a nomenclatura. Agora é incapacidade temporária. Ou seja, se o sujeito se encontra incapacitado para o trabalho de forma definitiva e permanente, a gente aposenta. Se ele se encontra incapacitado para suas atividades laborativas de forma temporária, ele só recebe o auxílio, recuperando ele volta. Aí a gente tem a aposentadoria programada, que é semelhante a uma aposentadoria por idade. Mas a gente não fala mais em aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição, que existiam anteriormente. Agora a gente só fala dessa aposentadoria programada, que será devida, em regra, trabalhadores urbanos aos 65 anos homens, mais 20 anos de contribuição, mulheres 62, mais 15 anos de tempo de contribuição, observada a carência exigida em lei. Já para a aposentadoria por idade do trabalhador rural, permanecem as regras antigas à reforma, ou seja, homens 60 anos, mulheres 55, cumprindo a carência de 180 contribuições. Então, não foi mexido, digamos assim, na forma de aposentar aos trabalhadores rurais. Aí enquadra-se alguns, tá? Empregado rural, um segurado especial, aquele que trabalha, né, em regime de economia familiar. E temos a aposentadoria especial. A dos deficientes não mudou em nada com a reforma. Aqueles que trabalham expostos a agentes nocivos químicos, físicos ou biológicos, nós tivemos uma mudança na pós-reforma, trazendo a necessidade agora de uma idade mínima, tá ok? E aí nós temos os benefícios também, né, para os dependentes, pensão e auxílio reclusão. E aí começa a surgir um monte de dúvida. Poxa, eu posso receber a aposentadoria com pensão ainda? Pode, porém você não vai receber mais integral. Mudou as formulazinhas de cálculo. Então é isso que a gente vai começar a trabalhar agora nessa série de atualização do direito previdenciário, tá? Então a gente vai falar aí de temas importantes, relevantes, para que você tenha um pouquinho mais de conhecimento do que veio de mudança com relação ao direito previdenciário, com a reforma e, consequentemente, agora com o decreto 10.410. Então, fica ligado aí no esqueminha, tá? Dos benefícios e a gente vai começar a trabalhar aí nessa série aí alguns detalhes importantes com relação a estes benefícios, ok? Então, toda essa classificação nova você encontra lá no artigo 25 do decreto 3.048 de 99. Poxa, Lili, agora o que eu faço? Eu estudo a lei 8.212, a 8.213, o que eu faço da vida? Olha, eu acho que no momento, tá? Depende, claro, do concurso que você se prepara. Mas no momento, a melhor forma de você estudar é pelo decreto Constituição e o decreto 3.048, tá? Por quê? Porque você vai ver muitos conflitos com a lei 8.212 e 8.213 com esse pós-reforma. Então, muitos dispositivos dessas duas leis, a 8.212 e 8.213, foram revogados de forma tácita, aí, né, se tornaram incompatíveis com o novo ordenamento jurídico constitucional, trazendo esses novos aspectos da reforma previdenciária. Então, fica ligado, tá? Que isso a gente pode aí ter muito conflito. Então, eu indico que você estude pelo decreto 3.048. Acaba sendo a forma mais segura aí para que você estude, ok? Além da Constituição. Então, estuda aí por essas legislações que não tem erro para que você compreenda
toda essa questão da reforma, tá? Como que ficou a reforma previdenciária, ok? Então, fica acompanhando aí no YouTube, que a gente vai trazendo aí uma série de vídeos para que você possa se atualizar no direito previdenciário, tá bom? Então, grande abraço e nos vemos no próximo.